ar. Relógio Entrevista está no ar. Em 580 pelo site, no radiorelogem.com.br e também pelo aplicativo, tá no ar mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Que bom ter a sua companhia mais uma vez aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados, deixa eu só lembrar vocês aqui o seguinte, os pais, sempre devem ficar atentos para alguns detalhes sobre a saúde de seus filhos. Bom, de tempos em tempos, a criança deve fazer aí um check-up básico com relação, a alguns exames e consultas em determinados especialistas, entre eles o fonoaudiólogo. Bom, para saber mais sobre esse assunto, nesse dia especial, que é o dia do fonoaudiólogo, um abraço aí para todos os profissionais. Vamos conversar agora com a especialista em voz e preparadora vocal de atores e cantores, a fonoaudióloga doutora Cristiane Magacho. Mais uma vez, com certeza, obrigada por esse carinho imenso, tá, doutora? Que Deus continue sempre te abençoando rica e poderosamente. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio. Obrigada pela oportunidade de falar para os nossos ouvintes. Opa, eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Mais uma vez, com certeza, um abraço aí para a senhora. Doutora, para começar aqui o nosso bate-papo, por gentileza, a partir de que idade, explica aqui pra gente, os pais devem começar a se preocupar com a pronúncia correta das crianças? Os pais, eles precisam se preocupar em falar as palavras corretamente com as crianças. Uhum. Então, a partir do momento em que você não fala mamadeirinha, sapatinho, ou então bebeira, papato, pepeta, esses dados são muito importantes que as crianças falem corretamente. Uhum. E quando a criança vai para a escola, os professores têm que ficar atentos quanto à pronúncia, porque assim, a mãe em casa consegue perceber o que a criança quer. Se ela quer beber água, se ela está sentindo alguma dor, mas na escola a criança precisa se virar com os amigos. E aí é uma oportunidade em que os pais ficam atentos, quanto a esses detalhes. Então, a partir do momento em que essa criança vai para a escola, é quando os pais começam a perceber, até de repente por um dado que a professora diga, olha, talvez essa criança precise ir para a fono, ou fazer uma avaliação mais profunda da fala, porque ela está pronunciando tal palavra de forma errada, a gente entendendo. Então, é uma forma dos pais perceberem que essa criança precisa de uma avaliação fonoaudiológica mais profunda, no caso de uma alteração de fala. Certo. Sempre é bom os pais ficarem atentos, observando esses detalhes nas crianças. Só lembrando a você que ligou o rádio agora, está acompanhando a nossa programação ou que já vem acompanhando desde cedo, você que de repente está aí no site radiorelogem.com.br, deu um playzinho a partir de agora. Estamos falando aqui sobre como as crianças devem ser observadas no momento da fala. E detalhe que os pais sempre devem ficar atentos para alguns detalhes sobre a saúde de seus filhos. Porque de tempo em tempo a criança aí deve fazer um check-up básico com relação a alguns exames e consultas em determinados especialistas, conforme eu citei na abertura, entre eles o fonoaudiólogo. E para falar mais sobre esse assunto, nesse dia do fonoaudiólogo, estamos conversando aqui com uma especialista em voz e preparadora vocal de atores e cantores, a doutora, que é uma grande fonoaudióloga, doutora Cristiane Magacho. Agora, doutora, a Fabiana é uma grande ouvinte nossa que está perguntando o seguinte: a gagueira pode aparecer cedo nas crianças e quais os sintomas os pais devem ficar atentos? A Fabiana é moradora de Olaria, zona norte aqui do Rio de Janeiro. Por favor, doutora. Os sintomas são a repetição das palavras, A criança repete a palavra inteira ou repete parte da palavra, provavelmente a primeira sílaba. Uhum. Então, por exemplo, eu, ou então mamadeira, uma coisa assim. E os pais precisam estar atentos e ficarem tranquilos, porque existe uma fase da criança em que o pensamento é mais rápido que as palavras. E aí essa criança ela começa a gaguejar, mas no sentido de conseguir organizar o pensamento. E nem sempre é uma gagueira patológica, vamos dizer assim. Uma gagueira que passa pelo desenvolvimento da fala.
Então, os pais precisam estar atentos e tranquilos, não ficar chamando a atenção da gagueira, por exemplo. Fala direito, menino, cuidado, não repete a palavra, deixar a criança ansiosa nesse sentido. O importante é falar com tranquilidade. Se a criança for pequena, você tem que ajoelhar, os pais precisam estar falando na altura da criança. Então ajoelha, abaixa um pouquinho, fala olhando no olho, isso é muito importante. Certo. Tá aí papai, tá aí mamãe, as dicas da nossa querida doutora Cristiane Magacho. Fabiana, mais uma vez aí, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio. Um abração para você e para todo esse povo de Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhando a programação aqui do Manhã Melhor e também aqui, né, o nosso Relógio Entrevista. Agora, doutora, e quais outros transtornos, né, da fala as crianças podem sofrer? A senhora destacou aqui pra gente, né? De repente está começando a falar, começando a gaguejar, né, que é normal. Mas explica pra gente aqui, só destacando, em quais outros transtornos, né, da fala as crianças podem estar sofrendo, por favor. Então, os transtornos de fala são aqueles em que a criança troca fonema, e é tão importante essa percepção dos pais, porque quando a criança vai para a escola e está na fase da alfabetização, essa criança pode passar o que fala para a escrita. Então, se ela ensurdece fonema, por exemplo, gelo, ela fala chelo, está ensurdecendo um fonema sonoro. Isso pode ser uma questão auditiva. Então, além de perceber qualquer alteração na fala, esses pais precisam fazer audiometria, que é uma avaliação que o fonoaudiólogo faz. Mas a escola, ela sempre orienta os pais, na época da alfabetização, para que essas crianças façam a avaliação da visão e da audição, porque são dois sensores importantes para a aprendizagem, né? Você tem que enxergar e você tem que escutar bem para você aprender tudo que é ensinado na escola. Então, o importante é você perceber alguma alteração de fala, não no sentido só de trocar fonema, mas no sentido de perguntar toda hora o que essa criança, por exemplo, tá ouvindo uma televisão muito alta, tá? Não olha quando você chama. Então são indicadores de que a criança precisa fazer uma avaliação audiológica e um comprometimento na fala. Certo. Agora, para fechar aqui a nossa conversa, explica pra gente aqui, doutor, em quais sintomas os pais devem ficar atentos para saber se deve levar a criança ao fono ou não. O mais importante é que a criança, assim que nasce, faça o teste da orelhinha, que é um exame, é uma triagem auditiva, que é feita na maternidade, geralmente, onde a criança nasce, para saber se o bebê escuta. Partindo disso, fica de olho nas doenças da infância, porque algumas doenças causam surdez, como a rubéola, como a cachumba. Então, as crianças devem ser vacinadas para que, se houver a doença, venha branda. Isso é uma coisa. A outra coisa é ficar de olho na fala, ver se a criança fala com algum fonema, algum sonzinho da fala. Ver se a criança, como eu falei, se a criança percebe quando você chama, se a campainha tocou, se o telefone tocou, se está ouvindo televisão, se está vendo a televisão num som muito alto, se a voz, se não tem uma voz rouca, isso tudo o fonoaudiólogo trata. É importante que a criança não tenha uma voz rouca, é importante que a criança não tenha uma fala trocando sonzinho, e até porque pode passar para escrita. E assim, na escola, as crianças podem ficar brincando com as outras, né? Aquele menino troca a letrinha para falar, e a criança acaba ficando mais introspectiva e fica com vergonha de falar. Aí a criança que tem dificuldade na comunicação e na relação com outras crianças. Então, assim, resumidamente, são esses pontos importantes para que os pais fiquem atentos na hora que a criança vai para a escola. Certo. Falou tudo e mais um pouco, hein, doutora? Mais uma vez aí, muito obrigado. Gente, lembrando, hein, eu conversei com a fonoaudióloga, a doutora Cristiane Magacho, né, sobre a importância do fonoaudiólogo na vida das crianças. E mais uma vez aqui eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio e muito obrigado pela participação da doutora, tá? Tenha um bom dia, doutora. Obrigado, hein? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar, estamos às ordens. Um beijo, ouvintes da Rádio Relógio. Ok, obrigado pelo carinho aí, mais uma vez, com certeza. Gente, lembrando quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo em nossas redes sociais, né? Quanto em podcast também, né? Como no Facebook e no Instagram também. Certo, essa edição fechou, hein?